Olá, eu sou a professora Vivian Fiore e hoje vamos tratar sobre comunidade urbana, rural e as comunidades tradicionais. Quando falamos de comunidade rural, urbana e também de cultura urbana e rural, é importante dizer que hoje em dia, cada vez mais o que seria o mundo do campo, não é? E o mundo da cidade, eles estão cada vez mais relacionados, não é? Então, muitas vezes, a gente nem tem essa grande diferença como tinha no passado. Mas, ao mesmo tempo, existem algumas especificidades da cultura no campo e da cultura na cidade. Então, a gente vai tratar um pouquinho dela aqui. No caso do campo, a gente ainda tem um modo de vida um pouco mais relacionado à natureza, né? À agricultura, atividades de extrativismo. E esse contato com a natureza, esse modo de vida, né? Faz com que tenha uma cultura um pouco mais específica, né? Característica desses lugares. Por outro lado, a cidade, né, ela já vem ao longo aí do século XIX, principalmente do século XX, cada vez trazendo novidades. Então, a gente tem, por exemplo, a questão da música, muito fortemente ligada à questão do rock, da música pop, né, a música popular. Nós temos também a questão dos museus, da arte popular, da arte pop. Então, isso é muito característico mais da área urbana, né? Então a gente pode fazer algumas distinções entre o que seria uma cultura rural e urbana, mas não pode esquecer que no mundo de hoje, cada vez mais global, muitas vezes essas coisas se mesclam, né? E a gente nem consegue fazer uma distinção tão grande quanto fazíamos no passado. Ao mesmo tempo, então, quando a gente fala de cultura urbana, é importante a gente lembrar de alguns aspectos, né? Principalmente nas grandes cidades, nas metrópoles, que são aquelas cidades que têm uma importância econômica, de serviços, de variedade, né? Nós temos uma quantidade, às vezes, de pessoas de diferentes gostos, com diferentes preferências e com diferentes culturas, né? Então, há uma diversidade cultural. Você pega uma metrópole como Nova York, como Londres, como São Paulo, você tem uma diversidade, né, de gostos. Por exemplo, você tem pessoas que são skinheads, você tem pessoas que gostam de rock, de pop, você tem pessoas que se vestem, né, de uma maneira muito específica, como grupos, por exemplo, góticos, né? Então, isso é muito típico das grandes cidades, principalmente das metrópoles, não é? Então, você tem essa diversidade, essa multivariedade, né, de situações que acabam levando a situações diferentes de cultura também, né? Ao mesmo tempo, você tem, às vezes, bairros nas grandes metrópoles, que são bairros de imigrantes, de povos que vieram, às vezes, de outros lugares, de outros países até, não é? O caso, por exemplo, você pega em Nova York, tem lá uma Chinatown, você pega algumas cidades no mundo que tem essa característica de ter uma cultura, às vezes, até muito diferente do próprio país no qual ela se inseriu. Então, isso também faz com que a cultura urbana ela seja muito multifacetada, muito variada, né? Às vezes você tem numa mesma cidade diferentes etnias de povos que vieram de outros lugares, de imigrantes, né? E isso faz com que tenha essa diversidade. E a metrópole, as grandes cidades, elas recebem muita informação, né? Hoje, por meio das redes sociais, né? Dos meios, diferentes meios de comunicação, né? As mídias em geral, isso faz com que também as pessoas que vivem nessas grandes cidades, né, tenham essa cultura urbana e muito variada, né? Então, mesmo que você não seja, por exemplo, uma pessoa típica de uma determinada cultura, você acaba reconhecendo essa cultura, que às vezes é diferente da sua, porque você convive com pessoas de diferentes gostos, preferências, hábitos, jeito de ser, sotaque, jeito de falar, tudo isso, né, faz parte dessa diversidade da cultura urbana. E alguns autores, né, chamam essa diversidade, sobretudo desses pequenos grupos, né, que são chamados microgrupos, de tribos urbanas, né? Então, por exemplo, um grupo de jovens que gostam de rock especificamente, né, que se vestem, que tem toda uma indumentária, né, que vai lá comprar coisas que tenham a ver com esse gosto, essa preferência. Alguns autores chamam de tribo urbana, então ele seria uma tribo urbana.
né? Assim como o gótico, o punk, né? Entre outros. Bom, outros autores já preferem não usar a palavra tribo. Por quê? Porque tribo remete às comunidades tradicionais, caso, por exemplo, das comunidades indígenas, das tribos africanas, né? Então, não tem a mesma relação você comparar uma tribo indígena com uma tribo, né, com esse grupo que vive na cidade. Então, para alguns autores, no lugar de usar o termo tribos urbanas, eles preferem usar, né, a expressão identidade urbana, né? E mostrando que essa identidade, diferentemente do que ocorre às vezes com um grupo indígena, ela também é multifacetada, ela é variada. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa é gótico, não é? Então, o gótico, ele se veste de preto, ele gosta, por exemplo, de fazer poesias, ele vai ao cemitério, não é? Então, esse grupo, que seria uma identidade urbana, ao mesmo tempo que ele faz isso, às vezes ele trabalha no banco, né? Ele trabalha numa loja, ele vive outras coisas. Então, ele não é gótico 100% o tempo todo, né? Então, é uma identidade urbana, mas, ao mesmo tempo, ele vivencia outras coisas dentro, sobretudo, das grandes cidades. Então, isso é muito uma marca da cultura urbana, né, das grandes cidades, que recebem também uma influência muito global, né, e que muitas dessas, sobretudo no mundo ocidental, da Europa, dos Estados Unidos, no Brasil, elas têm características bastante parecidas. E, ao mesmo tempo, também ocorre, como mostra nessa imagem, né, o bairro que é chamado de Chinatown em Los Angeles, que é Los Angeles fica na Califórnia, que é um estado do oeste dos Estados Unidos, e que tem muito imigrante asiático, né? Então, você tem bairros lá de coreanos, bairros chineses, então eles chamam de Chinatown, quer dizer, você está dentro de Los Angeles, né, uma cidade, uma metrópole do oeste dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo você tem lá um bairro chinês, né? Então, isso é uma característica bem dessa coisa da cultura urbana, né, do mundo urbano, que traz essa diversidade, né? E quando esses bairros são mais segregados socialmente, são mais mal vistos, alguns autores usam a expressão de gueto urbano, né? O gueto, a expressão gueto vem lá de Varsóvia, foi na Segunda Guerra Mundial que os judeus foram levados para a Polônia e na Polônia eles tiveram que ficar isolados num bairro, né? Então é uma expressão que vem disso. Então quando esse bairro é mal visto, quando esse bairro tem um problema social, né? Então normalmente é chamado de gueto urbano. Então, é uma cultura muito específica, às vezes, que a gente tem, né, dentro das grandes cidades, nos bairros, encravados nos bairros dessas cidades. Já o modo de vida rural, né, o modo de vida no campo, ele vem passando por muitas transformações, né? No geral, a cultura, seja urbana ou rural, ela vem mudando bastante, claro, com tantas inovações, o mundo, a sociedade vai mudando e a cultura também. De qualquer forma, ainda existem alguns modos de vida mais, né, ligado à natureza, né? Então, nossa tradição, por exemplo, no Brasil, aqui no Sudeste, principalmente São Paulo, a gente tinha, por exemplo, a cultura caipira, né? Que era aquela cultura da moda de viola, era uma cultura que foi sendo transformada, né? Então, hoje a gente fala música sertaneja, é o mesmo da moda de viola do passado? Não, já é uma música já modificada, né? Com letras diferentes, daquela moda de viola do passado. Então, você vai tendo uma mudança também, sobretudo com a inserção do capitalismo no campo, né? Então, aquele modo de vida no qual, por exemplo, o trabalhador, ele morava na fazenda, vivia na fazenda, né? Tinha aquele cotidiano ligado aos afazeres da fazenda. Hoje, muitas vezes, ele mora até na cidade, vem trabalhar no campo só à medida que precisa. Então, é diferente, né? As condições de trabalho, de vida, do modo de vida, também vem se alterando esse modo de vida mais rural. Mas ainda existem, né, algumas comunidades que são chamadas de comunidades tradicionais. Então, quando a gente fala comunidade tradicional, não que ela tenha uma cultura específica, mas a comunidade tradicional pode ser uma comunidade indígena, pode ser uma comunidade de ribeirinhos, por exemplo, da Amazônia, que fazem pesca, que vivem ali no entorno dos rios, né? Pode ser uma comunidade de caiçara, que são pescadores, né? Pode ser uma comunidade lá nativa, lá da África, das tribos. Então, você tem ainda no mundo comunidades tradicionais. Elas têm culturas diferentes, têm línguas diferentes, mas o que elas têm em comum,
né, e porque elas são chamadas tradicionais, é porque elas ainda vivem de um modo de vida não tão capitalista, né? Então, elas ainda tentam ter um modo de vida mais próximo da natureza e numa relação ainda menos capitalista. Então, por isso a gente chama de comunidade tradicional, né? Então, é o caso, por exemplo, dos faxinais no Paraná, né? Como que eles vivem? Eles têm uma comunidade e tem parte do que eles produzem é para toda aquela comunidade, né? Então, não é um modo de produção capitalista isso, né? O capitalismo, cada um tem a sua propriedade, produz, vende, né? Não, ali tem um arranjo, né? Que as pessoas se ajudam na produção e depois na colheita e tudo que eles produzem é para eles. Então, isso pode ser chamado de uma comunidade tradicional, né? Então, a gente tem algumas comunidades tradicionais no Brasil, né? O caso das comunidades indígenas, né? Dos povos indígenas, que ao longo da nossa história a gente sabe que o Brasil matou, não é? Acabou com muito da cultura indígena, né? Mas ainda persiste e existe, né? Principalmente na Amazônia, não só, mas principalmente na Amazônia, que a gente ainda tem povos indígenas falando línguas diferentes, né? E ainda vivendo um modo de vida muitas vezes ainda muito mais próximo da natureza, com extrativismo, retirando o que a natureza tem, caso de coleta de vegetais, da pesca, da caça, né? Então, um pouco de agricultura de subsistência. Então, esse modo de vida a gente chama de um modo de vida mais próximo da natureza, um modo de vida rural, principalmente, e são comunidades tradicionais. Importante lembrar que a gente está falando de povos indígenas, não de índio, porque o índio em si não existe, né? É mesmo que eu falar o homem branco. Sim, mas é o branco italiano, é o branco europeu, o branco americano, o branco o quê? Então, quando a gente fala de raça, de cor da pele, a gente não está falando de cultura, né? Aqui, então, a gente fala de povos indígenas porque eles têm diversas culturas, várias línguas, né? E vários hábitos, portanto. Assim também como as comunidades, né, quilombolas, são chamadas de comunidades tradicionais. O que é o quilombola, né? Originalmente a palavra quilombo se referia às pessoas, os negros escravos que tinham fugido, né, da escravidão e iriam morar em algum território, que acabavam ficando nesse território, vivendo nesse território, e era chamado de quilombo. O quilombola não é só isso, né? Então, o território quilombola é daqueles ex-escravos, antigos escravos, territórios que foram sendo ocupados ao longo de gerações, né? Do século XIX, do século XX, hoje no século XXI ainda. Então, esses ancestrais, essas pessoas lá que no passado eram escravos, cujos descendentes continuam vivendo nessas terras. Essas terras podem ser quilombolas, pode ser terras que os donos deixaram para os escravos, né? Ou porque abandonaram, né? Pode ser terras que era da igreja, e a igreja deixou com que aquelas pessoas vivessem ali. O fato é que tem diversas condições, mas eles são comunidades tradicionais, por quê? Porque também vivem de forma tradicional, né? Se ajudam, produzem de uma forma junta, não tem essa coisa de eu sou o dono do terreno, do território, né? Então, essa forma é uma forma considerada tradicional, né? No caso do Brasil, os quilombolas, quem define, né, juridicamente a questão do território quilombola é o INCRA, né, que é um órgão do governo federal que define se de fato aquela terra, aquele território é de fato quilombola ou não. Então eles fazem um estudo, né? O próprio grupo tem que dizer nós somos, se auto-atribuir, e aí depois cabe ao INCRA definir se esse território de fato formalmente pode ser regularizado como uma terra, né, dos quilombolas. Então, para finalizar essa unidade, né, é importante lembrar que o processo de globalização, né, que vem modificando o mundo, né, num primeiro momento as grandes cidades, mas hoje mesmo o campo vem se alterando bastante as formas de trabalho, as formas de vida, portanto, vem alterando, né, o modo de vida tanto urbano quanto rural. E mais recentemente o rural, né, que vem sendo tocado por esse processo de globalização. Então é importante perceber que essas transformações são grandes, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, do final do século XX para cá. Então, finalizando essa unidade, eu peço-lhes atenção na leitura do material teórico, na realização das atividades propostas e até logo.